Irmãos amados, saudamos a todos com a paz do Senhor. Espero que todos estejam bem, em paz, tranquilo. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título o chamado de um líder. Está dentro da temática geral, tempo de conquistas, fé e obediência no livro de Josué. Neste trimestre estamos estudando o livro de Josué. O texto do dia nos diz assim: Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué 1:9. A síntese nos diz assim: Deus, ao chamar alguém para exercer a liderança sobre o seu povo, garante-lhe a graça suficiente para suportar os embates. O texto bíblico desta lição encontra-se em Deuteronômio, capítulo 34, dos versículos 1 até o 9. Na lição de hoje, irmãos amados, estudaremos 3 tópicos a saber. Primeiro tópico, um novo tempo. Segundo tópico, conselhos para a conquista. Terceiro tópico, reconhecimento, compromisso e promessas. Vamos ao primeiro tópico, um novo tempo. Irmãos amados, Josué já tinha passado um bom tempo com Moisés, aprendendo com Moisés. E já estava chegando o fim da vida de Moisés. Moisés ia morrer. E Josué estava sendo preparado para ser o substituto naquela liderança do povo hebreu. As pessoas que lideram, que fazem a obra de Deus, têm o seu tempo e é necessário que sejam substituídas por outros que estão aprendendo, que estão ali se aconselhando para assumir a grande obra. O Senhor falou com Josué: Levanta-te, pois, agora. Josué 1:9. Ou seja, Deus estava dizendo: Olha, Josué, chegou o teu momento. Assuma a liderança. Aquele era um momento singular na vida de Josué. Era um homem acostumado a servir a Josué, a Moisés, acostumado a servir a Moisés. Mas agora ele recebe uma ordem do próprio Deus: levanta-te. Um dos grandes segredos das pessoas que caminham com Deus é conhecer o tempo ideal, o tempo kairos, para realizar sua obra. Então, quem trabalha para o Senhor, quem se envolve com a obra de Deus, deve reconhecer, ter a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo e saber o tempo certo de assumir aquilo que tem que ser feito. Uma grande característica de Josué era a sua iniciativa. E nós vemos o terceiro comando de Deus para Josué, que foi o seguinte: passa este Jordão, tu e todo este povo. Josué 1:2. Josué tinha de entrar na terra prometida, juntamente com o seu povo. Não haveria mais rodeios no deserto. Era hora de avançar rumo a Canaã. O povo já tinha andado em círculos, já tinha rodeado o deserto por 40 anos. Aquele momento era o momento de preparo. Aquela geração que saiu do Egito não haveria de entrar na terra prometida. Somente daquele povo Josué e Caleb. Uma nova geração se formou no deserto, e era esta geração, com a liderança, sob a liderança de Josué, que haveria de entrar em Canaã, a terra prometida. O tópico 2, nós vemos alguns conselhos para esta conquista. Não despreze ninguém. Deus ordena a Josué a conduzir todo este povo. Josué 1:2, algo bem diferente do que dissera acerca da geração anterior, da qual não entrou quase ninguém, a não ser o próprio Josué e Caleb na terra prometida. Então a ordem de Deus era: passa o Jordão com
todo este povo. Ele haveria de passar com toda aquela nova geração, liderar toda aquela nova geração de pessoas para conquistar a terra prometida, Canaã. Um outro conselho para a conquista era: não se esqueça de Moisés. Outro fato bastante interessante, observado na fala inicial de Deus a Josué, foi: como eu disse a Moisés, Josué 1:3. Como fui com Moisés, Josué 1:5. E Josué 1:7 nos diz assim: fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Então Josué deveria liderar o povo de Israel, o povo hebreu, mas ele deveria se lembrar do que Moisés lhe ensinara, das orientações de Moisés, para que ele pudesse ser bem-sucedido. Outro conselho para a conquista é: viva, pregue e medite nas Escrituras. Ao ler o texto de Josué, capítulo 1, versículos 7 e 8, veremos que Deus estabeleceu 3 princípios importantes para o novo líder do povo hebreu. Primeiro, seja fiel. Josué deveria ser fiel em todos os seus atos, fiel a Deus, fiel à sua palavra. Segundo, fale a respeito da lei. Falar a respeito da lei significava ensinar o povo. Nos dias de hoje também os nossos líderes têm tamanha responsabilidade de ensinar o povo de Deus a respeito das Sagradas Escrituras, porque as Sagradas Escrituras são o fundamento principal do cristianismo e todos nós necessitamos aprender. Então, um dos conselhos para a conquista, um dos conselhos para Josué foi: fale a respeito da lei, ensine a lei, transmita ao povo a lei. E terceiro, outro conselho para Josué foi: prepare-se. Irmãos amados, numa retrospectiva nós podemos ver que o tempo que Josué passou no deserto junto de Moisés foi a escola de Josué, foi o preparo de Josué. Ali ele ouviu Josué, ele viu as atitudes de Moisés, Josué viu as atitudes de Moisés, e ali ele teve os preparos suficientes para, num futuro próximo, assumir a liderança do povo de Deus. Não devemos desprezar a preparação que devemos todos nós ter para assumir algo na casa de Deus, para que possamos, quando tivermos a oportunidade, fazer com excelência. E o terceiro tópico: reconhecimento, compromisso e promessas. Primeiro, reconheça o seu chamado. Josué 1:9 nos diz assim: não te mandei eu? Deus anelava que Josué tivesse convicção em relação ao seu chamado como líder. Tal convicção era necessária para prevenir eventuais crises existenciais, que são armas do mal. Então, irmãos amados, Josué, ele tinha a convicção do seu chamado. Quando Deus o convocou, quando Deus o chamou, ele prontamente se dispôs a cumprir a missão que ele estava aprendendo já com Moisés naquele tempo em que estiveram no deserto. Nós vemos também que Josué deveria dar o seu máximo. Essa expressão ela é revelada nos versículos 6, 7 e 9, com a expressão esforça-te. Esforça-te. Esforça quer dizer dê o seu máximo. Faça com excelência. Faça com o melhor desempenho possível. Isso também é um conselho para cada um de nós. Façamos a obra do Senhor com excelência, com amor, com dedicação. Outro ponto que nós podemos ver são as promessas de Deus para Josué. O Senhor, quando chamou a Josué, faz maravilhosas promessas a ele. Dentre elas nós podemos citar: Deus faz promessas de prosperidade para Josué. O Senhor disse a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado
como eu disse a Moisés. Josué 1:3. A outra promessa que Deus faz a Josué é a derrota dos inimigos. Por onde quer que ele andasse, quem ele tivesse de enfrentar, os seus inimigos seriam derrotados. Está lá em Josué capítulo 1, versículo 5, parte A. Ninguém se susterá diante de todos os dias da tua vida. E a outra promessa de Deus para Josué foi que ele estaria com ele, não desampararia. Josué 1:5, parte B, nos diz assim: não te deixarei, nem te desampararei. Irmãos amados, que possamos ter aprendido com esta lição maravilhosa para as nossas vidas, o chamado de um líder. Que possamos entender qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado. Que Deus possa nos abençoar. Amém.